Leitura do texto que diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos, antes de entrarmos aqui nos detalhes daquilo que este texto nos comunica, vamos fazer aqui uma breve introdução. Os crentes de Tessalônica, eles possuíam uma fé operosa, nós lemos isso no capítulo 1, verso 3. Eles possuíam um amor abnegado e uma firme esperança. Reconhecidos por Paulo e seus companheiros, bem como por todos os crentes da Macedônia e também da Caia, duas províncias romanas, uma ao norte, Macedônia, e outra ao sul, a Caia. Contudo, Paulo orava sem cessar a favor daqueles crentes. Paulo não se contentava com aquele testemunho. Paulo sabia que, como crentes que somos, estamos sujeitos a muitas tribulações e provas. E Paulo, sabendo disso, orava sem cessar, como diz o capítulo 3, verso 1 desta epístola, noite e dia, ou seja, sem cessar, de forma perseverante e determinante. E ele dizia, na primeira parte da sua oração: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, como Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Era a oração que ele fazia. A necessidade desta oração foi esta: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E a finalidade desta oração, que Paulo esperava como resposta da parte de Deus por esta oração, era para que aqueles crentes tivessem o seu coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Veja que a oração de Paulo não foi para que os crentes fossem perfeitos naqueles dias, mas que eles progredissem para a perfeição, para que no dia de Cristo eles fossem confirmados em santidade. Eles tinham começado bem a vida cristã, e Paulo pedia a Deus duas coisas: que não apenas fossem preservados, mas que progredissem cada vez mais. Quando Paulo ora para que eles crescessem e aumentassem no amor de uns para com os outros, Paulo está pedindo para que eles fossem preservados nessa condição, e mais do que isso, que eles crescessem, que eles aumentassem o amor, o cuidado, a atenção, o interesse de uns para com os outros, como demonstração de um amor abnegado. É neste sentido que lemos os capítulos 4 e 5 de 1 Tessalonicenses. Paulo encerra aqui o primeiro capítulo, no qual ele está testemunhando como aqueles crentes estavam vivendo e como aqueles crentes tinham testemunho também diante de tantas pessoas. Ele chega a dizer no capítulo 1 que o testemunho daqueles crentes repercutiu por toda a parte, além da Macedônia e também da Caia. No capítulo 2 ele faz uma exposição de defesa do seu ministério, mostrando a legitimidade das suas motivações entre os crentes tessalonicenses, e ataca de forma veemente como aqueles opositores, falsos mestres, estavam tentando descredibilizar a sua autoridade diante da igreja. É nesse sentido que Paulo, ainda no capítulo 2, reconhece como aqueles crentes estavam perseverando. Paulo sai de lá sabendo como aqueles crentes estavam resistindo àquelas provações, porque eles estavam sendo imitadores das igrejas também da Judéia, que estavam também sendo perseguidas por conta dos judeus, assim como eles estavam sendo perseguidos por parte também dos gentios. E Paulo termina o capítulo 2 mostrando o interesse de retornar até aquela igreja.
E essa espera em Atenas, ela foi tão grande, que produziu no coração dele uma ansiedade, que ele diz no capítulo 3, verso 5, que ele não pôde mais suportar. Por isto, ele enviou Timóteo no seu lugar, que lhe traz agora notícias maravilhosas e consoladoras para o seu coração. E ele termina o capítulo 3, fazendo essa oração, desejando voltar até a igreja de Tessalônica, para que pudesse reparar as deficiências de fé na vida daquela igreja. Paulo sabia, apesar de todo o testemunho positivo, que aquela igreja era formada por pessoas que ainda estavam no caminho da sua santificação. Então, quando entramos no capítulo 4 e capítulo 5, Paulo agora faz de uma maneira objetiva, ele traz de uma maneira objetiva orientações específicas para a vida daquela igreja. E essas orientações estão baseadas basicamente nos temas que nós já vimos até aqui. O capítulo 1, do capítulo 4, verso 1 até o verso 8, Paulo se concentra na fé daqueles crentes, esta fé operosa, não apenas esta fé que é um assentimento intelectual a respeito de conceitos bíblicos, mas como os tessalonicenses deveriam transformar convicções de fé em um procedimento no tocante à sua sexualidade. Depois nós temos os versos 9 ao verso 12 do capítulo 4 ainda, Paulo agora orientando aquela igreja quanto à prática do amor abnegado. Paulo já tinha reconhecido que eles tinham amor abnegado, mas reconhecendo que eles precisavam crescer e aumentar ainda mais na prática deste amor, Paulo traz agora instruções muito objetivas no tocante a este assunto do amor abnegado. E ele conclui a primeira epístola a partir do verso 13 do capítulo 4 até o verso 22 do capítulo 5, trazendo instruções e exortações relacionadas com a esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. A última parte, versos 23 até o verso 28, é uma doxologia, o encerramento desta epístola. Veja que Paulo se concentra, a partir de então, nestes 3 temas específicos, a respeito dos quais ele esperava que a igreja crescesse ainda mais: fé, amor e esperança. Aprendemos que a vida que agrada a Deus tem dimensões morais e sociais e é caracterizada por santidade e amor. Veremos isso hoje, a partir de hoje, até o verso 12 do capítulo 4. Depois nos concentraremos naquilo que Paulo está tratando aqui, que o motivo desta fé operosa e deste amor abnegado, atendido no trato, no relacionamento uns com os outros, deve ser impulsionado por esta firme esperança na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O fato de sabermos que Jesus está para voltar deve ser motivo para que nós pratiquemos o amor de uns para com os outros e vivamos, numa vida particular, uma fé verdadeiramente operosa, que é demonstrada pela prática de boas obras, sobre as quais os homens, vendo estas obras, glorifiquem a Deus, porque de fato nós fomos alcançados pela graça salvadora. E este testemunho é o testemunho de uma fé operosa. Agora, entrando no primeiro verso aqui do nosso texto, Paulo começa dizendo: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos. Verso 1 do capítulo 4. Ele começa com essa palavra finalmente. Aqui ele está indicando abrir uma nova seção de assuntos e ao mesmo tempo está indicando que ele está agora partindo para a finalização da sua epístola. Ele falou muitas coisas entre o capítulo 1 ao capítulo 3, como vimos aqui até o último estudo. Agora ele está dizendo, finalmente, ou seja, resta-me ainda trazer algumas considerações aos irmãos. Ele está indicando o fechamento dessa epístola. E nessa nova sessão, ele inicia com uma breve introdução que nós encontramos no verso 1 ao verso 2. E ele começa com um enfático apelo àqueles irmãos. Ele usa a palavra rogar, que significa uma súplica com um profundo sentimento. Alguém que está, por exemplo, se precipitando num grande abismo e ele não encontra mais nenhuma alternativa para se segurar, e ele então emite aquele clamor, aquela súplica por socorro, na esperança de que alguém ouça e possa então lhe socorrer. O rogo é esta súplica, este pedido carregado por um sentimento profundo, e ele usa uma outra palavra, paracaléu, como palavra para exortar, que significa chamar ao lado. Essa palavra é formada por uma preposição que significa ao lado, e caléu, que é o verbo chamar, chamar ao lado. É a ideia de alguém que está
que foi identificado, por exemplo, chorando, desconsolada, e você diz: vem aqui, pode vir aqui ao meu lado, eu te acolho aqui no meu peito, vem e chore sobre os meus ombros. A palavra exortar aqui, embora na nossa cultura ocidental tenha uma força mais negativa, como uma advertência negativa, repressora, austera, a palavra exortação pode ser também compreendida aqui no nosso texto, de acordo com a gramática grega, como um encorajamento, um estímulo positivo. Paulo começa esta nova sessão dizendo: vos rogamos e exortamos, meus irmãos. Seu apelo estava carregado de um genuíno afeto e interesse de cuidar daquela igreja, como vimos aqui em passagens anteriores, o interesse de voltar a Tessalônica, o interesse de continuar ensinando a palavra a fim de reparar as deficiências da fé. Paulo sofreu uma ansiedade porque queria voltar e ao mesmo tempo estava sendo impedido por Satanás. Paulo tinha um interesse muito grande por aquela igreja, a ponto de dizer que estava disposto a entregar a sua própria vida por causa daqueles crentes. Paulo estava considerando o contexto daquelas perseguições e os recém-convertidos estavam enfrentando. Ele estava assim relacionado afetuosamente com aquela igreja, e não era apenas um sentimento de afeto. Paulo tinha um interesse por esse afeto de cuidar daqueles crentes, de estar próximo daqueles crentes, de estar no meio daquela igreja, cuidando daqueles irmãos, sabendo que eles estavam passando por muitas provas. Há um senso de urgência nas palavras de Paulo, e ele estava pedindo encarecidamente aos irmãos para que continuassem vivendo de modo que agradassem a Deus. E aqui nós lemos em Hebreus capítulo 11, verso 6, o autor dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Como esses crentes agradariam a Deus senão pelo exercício da fé? E Paulo está aqui se dirigindo a estes irmãos com este senso de urgência e na autoridade do Senhor Jesus, como ele mesmo diz aí na sequência, no início do verso 1, que ele estava rogando e exortando no Senhor Jesus, na intimidade com Cristo e na convicção daquilo que era a vontade e a mensagem de Cristo para com aquela igreja. Então, ele demonstra esta autoridade pelo fiel ensino que tanto ele quanto os seus companheiros ofereceram àquela igreja. Nós lemos no capítulo 2, verso 13, que aqueles crentes em Tessalônica, eles receberam aquela palavra como sendo palavra que é de Deus, e eles assim acolheram aquela palavra, sabendo que o apóstolo Paulo e seus companheiros estavam de fato trazendo dos céus a mensagem apropriada para o momento que aqueles crentes estavam atravessando. Na sequência, vemos aí, ainda no verso 1, Paulo dizendo que estava rogando e exortando quanto à maneira por que deviam viver a agradar a Deus. Quando Paulo pregou para eles, não apenas compartilhou a mensagem das boas novas, os evangelizando, mas também os instruiu quanto à maneira porque deviam viver agradando a Deus. Paulo não apenas levou a mensagem das boas novas, os evangelizou e testemunhou a conversão daqueles crentes, como também deu instruções relacionadas com a educação da justiça, ou seja, com a sua santificação. O primeiro chamado que nós recebemos da parte de Deus é o chamado que nos tira das trevas para o reino do Filho do seu amor. O segundo chamado é para que vivamos uma vida de santificação na presença de Deus. E aqui Paulo não apenas levou o evangelho das boas novas, como também rogou e exortou para que aqueles crentes vivessem de uma maneira que agradasse verdadeiramente a Deus. Às vezes chamamos isso de ética, mas Paulo não fazia distinção entre teologia e ética, como muitas vezes fazemos. Para ele, o dom gratuito da salvação envolvia um novo conjunto de padrões pessoais e sociais, fundamentado no sólido testemunho do Senhor Jesus. Para Paulo, não havia essa distinção, essa separação, essa dicotomia de uma fé contemplativa apenas. Paulo compreendia claramente que a nossa relação com Deus compromete as nossas relações uns com os outros. E é nesse sentido que Paulo está exortando os crentes a viverem numa perspectiva horizontal, de maneira que Deus agradasse.
Nós lemos em 1 João, capítulo 2, verso 6, aquele que diz que permanece nele, ou seja, em Cristo, esse deve também andar como ele andou. Ou seja, aqueles que possuem a convicção de que estão em comunhão com Deus e com o seu Filho, eles devem agora testemunhar essa convicção de fé no modo como procedem nas suas relações com o mundo e uns com os outros. O significado de andar aqui na língua grega é peripatel. Essa palavra grega também é composta por duas, uma preposição que significa em torno de e patel, que significa pisar. Ensina esta palavra que uma pessoa convertida pela graça de Deus passa a ser dirigida pelo objetivo de viver como ele viveu, em todas as ações, ocasiões e com todos os homens. Assim, uma vez que a graça de Deus nos alcançou, agora vivemos observando e atendendo os padrões que nós encontramos de moralidade na pessoa de Jesus. Ele é o centro de todos os nossos valores morais e espirituais. Devemos andar, aqui pensando na palavra grega, peripatel, em torno dele, ou seja, atentos o tempo todo no seu testemunho como guia autoritativo na vida, pela fé, pela confiança em Deus, e é só assim que nós nos tornamos agradáveis a Deus. Esta é a maneira que agrada a Deus. Portanto, uma necessidade absoluta e fundamental, considerada como prioridade por Paulo aqui. Paulo se dirige aos crentes nesta motivação, de que eles fossem educados na justiça e vivessem em conformidade com a vontade de Deus, a fim de, assim, olhando para o testemunho de Cristo, fossem agradáveis na sua presença. No final do verso 1, nós lemos: continueis progredindo cada vez mais. Como a vida cristã é frequentemente descrita como uma caminhada, e nós temos várias passagens no Novo Testamento que indicam exatamente isso, que a nossa vida ela é caracterizada por uma caminhada, por uma jornada. Nós ainda não chegamos no nosso destino final, ainda estamos peregrinando neste mundo, neste deserto, neste tempo sombrio, mas o nosso destino não é aqui, a nossa esperança não é aqui. Nós estamos caminhando rumo à nossa esperança final, que é estarmos com o Senhor. Então Paulo enxergava a vida cristã assim, como uma longa jornada. Assim como o povo que saiu do Egito e peregrinou até chegar na terra de Canaã, assim todos nós estamos, uma vez libertos do império das trevas, estamos peregrinando rumo a Jerusalém celestial, que o Senhor Jesus foi e está preparando para cada um de nós. Esta era a perspectiva de Paulo. A vida cristã, ela é frequentemente descrita nas Escrituras como uma caminhada, e a ideia é de seguir em frente, de progredir cada vez mais. Ressalta a progressiva necessidade e responsabilidade que nós possuímos. Nós não chegamos ainda no ponto final do nosso estado de redenção. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos na perspectiva da nossa santificação, e seremos completamente salvos quando o Senhor Jesus vier, e então não haverá mais motivo para luto, não haverá mais motivo para lágrima, não haverá mais nenhum enfado sobre os nossos ombros, porque nós seremos semelhantes ao Filho de Deus em relação ao nosso corpo e à nossa condição na presença do Senhor. Estaremos na presença plena de Deus, desfrutando da sua comunhão. Mas ainda não chegamos neste ponto de perfeição. Ainda estamos caminhando e precisamos caminhar, precisamos progredir, precisamos avançar, precisamos seguir em frente. Não podemos nos desanimar, não podemos nos entregar às seduções deste mundo. Temos que continuar firmes nessa esperança de que o Senhor Jesus está vindo para nos buscar, e é dever nosso compreendermos a sua vontade e andarmos em conformidade com ela, para agradarmos a Deus pela fé somente. A vida cristã não tolera apatia, acomodação ou desânimo persistente. Temos momentos de desânimos, temos momentos de fraquezas, temos momentos de dúvidas, mas a vida cristã não tolera esse estado permanente, pois é insaciável da intimidade com Deus e do exercício da fé cada vez mais enquanto vivemos. Nós queremos estar com o Senhor, queremos desfrutar da sua presença, queremos beber da sua palavra, queremos nutrir
a nossa fé em face das tentações, provações, das ameaças, das provocações deste mundo. Nós queremos resistir, queremos vencer, porque nós amamos o Senhor e nós amamos a sua presença. A vida cristã, ela almeja ardentemente, como diz o salmista, como uma corça que está em busca de água, peregrinando pelo deserto, correndo rapidamente pelo deserto, em busca de um manancial de águas. Assim, a nossa vida com Deus, ela é marcada e descrita. Nós queremos estar na comunhão com o Senhor e andarmos na sua presença. Deus está atento e interessado a cada passo que damos. Por isso, há de trazer juízo na vinda de nosso Senhor Jesus, e este deve ser o principal objetivo das nossas vidas, agradar a Deus. E é por isso que Paulo demonstra preocupação e o desejo de voltar a Tessalônica para continuar ensinando aqueles crentes, a fim de confirmá-los, a fim de reparar as deficiências da sua fé, para que no dia da vinda de Cristo com seus santos, aqueles crentes fossem confirmados em santidade. Então Paulo tinha essa noção de que, embora tinham um bom testemunho, eles ainda não tinham chegado ao estado de perfeição e precisavam progredir, precisavam continuar crescendo cada vez mais, como diz o final do verso 1. No verso 2, nós lemos o seguinte: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Ele está iniciando essa frase com essa conjunção, ligando o que ele disse antes e apresentando a razão agora à frente. Então, Paulo já tinha ensinado para a igreja, já tinha estimulado a igreja, e agora ele está dizendo a razão, porque eles já tinham sido inteirados de quantas instruções eles receberam a respeito do Senhor Jesus. Aqueles crentes foram ensinados sobre como deveriam agradar a Deus. Eles receberam a atenção dos seus pastores, que pregaram fielmente a palavra e em abundância. Note que Paulo diz que aqueles crentes foram inteirados de quantas instruções. Veja, ele está quantificando a abundância. Embora Paulo tenha ficado apenas 3 semanas naquela cidade, tudo indica que Paulo, nessas 3 semanas, ele se dedicou integralmente e inteiramente à edificação daqueles crentes. Portanto, não tinham qualquer desculpa, pois sabiam exatamente como dirigir suas condutas. Paulo diz: porque estáis inteirados, ou seja, eles compreendiam muito bem, talvez não tudo, obviamente, mas no tocante àquilo que é fundamental, básico, aquilo que é princípio, eles estavam bem inteirados e tinham consciência sobre como eles deveriam viver e dirigir as suas condutas. Uma vez que foram instruídos, se tornaram responsáveis, porque luz é igual a responsabilidade. A partir do momento que, enquanto você não sabe a verdade, você não tem responsabilidade por ela. Mas a partir do momento que você recebe a palavra, que você é conscientizado, ensinado, instruído a respeito da vontade de Deus, você se torna responsável. Logo, agradar a Deus no viver não era uma opção, era um dever que aqueles crentes tinham diante do Senhor, assim como eu tenho e assim como você tem, pois sabemos qual é a vontade de Deus para todos nós, visto que receberam as instruções na autoridade do Senhor Jesus, como se Ele próprio estivesse ensinado. É isso que Paulo está dizendo aqui, bem como os seus companheiros. Eles deram aquelas instruções da parte do Senhor Jesus. É como se o próprio Jesus tivesse permanecido com aqueles crentes durante 3 semanas. Agora vejam, irmãos, a reivindicação de autoridade que Paulo está trazendo aqui neste verso. As instruções do apóstolo Paulo foram indiretamente as instruções do próprio Senhor Jesus. Eles foram apenas os meios que imediatamente, objetivamente, levaram a mensagem, mas aquela mensagem vinha da parte do Senhor Jesus, e não há autoridade maior do que esta autoridade, contra a qual podemos existir sem que soframos imediatamente os danos na nossa intimidade com Deus. Paulo está deixando claro que o que ele está comunicando, diferente dos falsos mestres, não era palavra de homem, não era uma persuasão humana, como ele defende o seu apostolado diante da igreja da Galácia, no capítulo 2 da sua epístola aos Gálatas,
Paulo não recebeu essas instruções por parte da sabedoria e da ciência humana. Paulo recebeu essa revelação diretamente do Senhor Jesus. De maneira que aqueles que, ouvindo essas instruções e recusam essas instruções, continuando, permanecendo a viver numa vida que esta instrução recusa, reprova e não orienta, inegavelmente estes hão de sofrer imediatamente os danos na sua intimidade com o Senhor. A desobediência à palavra de Deus, a falta de atenção à palavra de Deus, produz efeitos imediatos contra a nossa intimidade com o Senhor, contra a nossa comunhão com o Senhor. E Paulo deixa bastante claro este elemento de autoridade que ele está trazendo aqui. Os crentes tinham sido inteiramente, inteiros, eles estavam inteirados, melhor dizendo, a respeito de todas essas instruções que receberam indiretamente da parte do Senhor Jesus, sendo comunicadas por ele e pelos seus companheiros. Tal noção estava no cerne da preocupação e também exortação de Paulo. Paulo está dando essas instruções. Ele quis voltar, ele diz no capítulo 2, verso 18, que ele quis voltar não apenas uma, mas 2 vezes. E ele não conseguiu voltar. Ansioso, ele então envia Timóteo para trazer notícias. E ele agora se corresponde com aqueles crentes. Ele esteve com os crentes por um tempo, ele se corresponde com esses crentes a partir da cidade de Corinto, por volta de 52, 53 depois de Cristo, sendo essa a primeira epístola de Paulo no cânon do Novo Testamento. Mas ainda na região da Caia, na cidade de Corinto, pouco tempo depois, assim que Timóteo traz as notícias para o apóstolo Paulo, Paulo se corresponde novamente, e aí nós temos a segunda epístola àqueles crentes. E por que Paulo insistia tanto em ensinar aqueles crentes? Porque Paulo estava tão preocupado em fortalecer aqueles crentes, uma vez que já tinham um certo grau de maturidade a ponto de serem modelo, como diz o texto em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6 e também verso 7, eles tinham se tornado modelo para tantas regiões e tantos outros crentes. Por que Paulo estava ainda determinado em instruir aqueles crentes? Porque ele sabia que se aqueles crentes, no meio de todas aquelas perseguições, fraquejassem, desprezando as instruções que tinham recebido, a comunhão com Deus seria enfraquecida. E Paulo não queria que isso acontecesse. Paulo era um pastor atencioso, zeloso e determinado a instruir e a fortalecer a vida daquela igreja. E aquela igreja estava recebendo estes cuidados, não apenas de Paulo, mas do próprio Senhor Jesus, como nós vimos aqui no final do verso 2. No verso 3, Paulo declara qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a santificação. Era a santificação daqueles crentes, como é também a nossa santificação. E essa santificação, ela é abordada aqui nos termos da abstenção da prostituição. Nós veremos o que Paulo está querendo dizer com esta palavra diretamente encaminhada aos crentes de Tessalônica e que pelo Espírito de Deus ecoa neste momento a todos nós, para que ouçamos e atendamos as advertências da palavra de Deus. Paulo reconheceu que os crentes de Tessalônica não estão falhando na sua obediência a Deus. Ele simplesmente rogou e exortou que mantivessem o foco na vontade de Deus, sobre a qual estavam inteirados de muitas, não inscrições como está aí na nossa tela, mas de muitas instruções. Nós lemos o que Paulo está dizendo no verso 1 do capítulo 4, os versos anteriores. Ele diz: quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo. Paulo está reconhecendo que aqueles crentes não estavam falhando. Paulo não está dizendo isso aqui simplesmente porque eles estavam falhando, tá? Como nós já tratamos aqui. Eles estavam inteirados a respeito dessas coisas e eles estavam vivendo em conformidade com aquilo que Paulo está ensinando. Como deveriam viver de maneira que agradassem a Deus? Paulo insiste nesse assunto, sabendo que eles precisavam ainda fortalecer a sua santificação. Em resposta a essa pergunta, notamos que foi necessário repetir as instruções que eles tinham recebido, não porque não tinham, mas
para que pudessem aprofundar as suas convicções nessas instruções, como que batendo mais fortemente sobre uma estaca cravada na terra. Então você coloca uma estaca na terra, só que essa estaca ela não se aprofundou muito na terra. Qualquer pessoa pode chegar, esbarrar e essa estaca cair. E com dúvidas, no meio das perseguições e o tentador por trás das circunstâncias humanas, tentando conduzi-los a abandonarem a fé, Paulo está aqui comunicando essas verdades, como que batendo mais fortemente na estaca, para que eles se firmassem mais e mais naquilo a respeito do qual eles tinham sido instruídos. Então Paulo está aqui com esta intenção. Então ele se referiu em termos bastante específicos quanto à natureza da vontade de Deus, ao dizer nesse verso 3 que a vontade de Deus era a santificação deles, que eles se abstenhassem da prostituição. Deus requer que as pessoas não sejam apenas crentes, mas também santificados de impurezas, como lemos aqui no verso 13 do capítulo 3, que eles fossem encontrados isentos de culpa. Então a vontade de Deus não é apenas a nossa salvação, não é apenas a nossa libertação eterna do pecado, mas que nós sejamos santos como Ele é santo. E uma experiência deriva da outra. A nossa santificação, ela deriva da nossa salvação. Nós procuramos a santificação quando nós reconhecemos e temos convicção da nossa salvação. E é pelo amor a Deus e é pela fé em Deus que nós exercitamos, buscamos, praticamos e alcançamos a cada dia mais e mais a nossa santificação. Então Paulo está aqui com esta motivação. Paulo está querendo que aqueles crentes sejam cada vez mais santificados. A raiz da palavra santificação na língua grega é hagos, que era usada para descrever a parte que as pessoas separavam para oferecer a primeira e exclusiva oferta ao Senhor. Então hagos era aquilo que eles tiravam primeiramente dos campos, dos seus rebanhos, a primeira parte, a melhor parte, e esta parte era dedicada exclusivamente como oferta ao Senhor. Neste contexto, ela é descrita como uma permanente condição de pureza moral, totalmente dedicada a Deus. Essa é a vontade de Deus para mim. Essa é a vontade de Deus para você. Que você seja santificado, se abstendo de toda prostituição, de toda promiscuidade, de toda imoralidade. Em nossos dias, às vezes, a santificação é compreendida como uma alienação do mundo, para evitar que suas influências se tornem insuportáveis. Tem muitas pessoas que compreendem assim: me santificarei, como? Me afastando de tudo e todos, e vivendo de uma forma ascética, resignada, alheia às margens da vida social neste mundo. E este entendimento de separação de hábitos pecaminosos, assim como os essênios nos dias de Cristo, desde a época do período interbíblico, antes da vinda inclusive de Cristo, os essênios deixaram a cidade de Jerusalém e foram para as cavernas de Qumran, às margens do Mar Morto. Eles procuraram se refugiar ali e viver uma fé contemplativa. A expectativa dos essênios é que eles pudessem preservar a fé e fossem uma semente de fé pura, guardada com eles mesmos. Então eles se afastaram completamente. E a ideia de separação aqui, para se afastar das influências do mundo, sabendo que essas influências são intensas, constantes, persistentes e teimosas, muitos crentes podem não suportar e preferem se afastar de uma maneira radical, assumindo medidas radicais, talvez não se separando do mundo, vivendo num mosteiro, no alto de um monte, mas evitando, como alguns fazem. Eu não quero aqui fazer nenhuma depreciação a isso, mas muitos não se recusam a ouvir músicas que não são cristãs. Por que eles fazem isso e devem ser respeitados? Porque eles sabem, na experiência pessoal deles, reconhecendo as suas próprias fraquezas, que se eles ficarem ouvindo músicas que não são cristãs frequentemente, seus valores, suas percepções, suas paixões, seus sentimentos poderão ser determinantemente influenciados por estas
palavras, por essas doutrinas e por estes valores morais do mundo. Então eles preferem se abster e devem ser respeitados, e não há nenhuma isso não é ilegítimo, isso é legítimo, porque é melhor, se reconhece a sua própria fraqueza nesta área, então é melhor que se abstenha. Então muitos preferem compreender santificação como esta alienação do mundo, sabendo que as influências do mundo podem chegar a ponto de não suportarem. E esse entendimento de separação de hábitos pecaminosos está presente aqui. Paulo diz que vos abstenhais da prostituição. Não tem meio termo, não tem negociação, não tem zona de intersecção, não tem zona cinzenta. Não há dúvidas, Paulo é enfático que vos abstenhais da prostituição. Contudo, a linguagem aqui tem um aspecto bem mais positivo. Não se trata apenas da gradatividade ou de gradativamente rompermos pactos com interesses promíscuos e com condutas morais reprováveis, porque nós lemos a passagem assim, imediatamente: a vontade de Deus é esta, que vos abstenhais, que a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então nós dirigimos imediatamente nosso pensamento para aquela ideia de nos recusar a nos prostituir, né? de corromper o uso devido do nosso corpo, tornando indigno o nosso corpo e a nossa condição na presença de Deus. Mas o aspecto que nós precisamos observar aqui primeiramente é o aspecto positivo, não apenas da abstenção, da promiscuidade. Existe uma questão mais importante que precisa ser percebido por nós aqui, que é de principalmente desfrutarmos da comunhão com Deus e de o servirmos de todo o coração. Não há prazer maior do que termos comunhão com o Senhor e o servirmos de todo o nosso coração que na prostituição. É isso que Paulo está querendo dizer. É isso que Paulo está tratando aqui com esta igreja, que já tinha sido alcançada pela graça de Deus e que estava muito bem informada, muito bem instruída a respeito desta vontade de Deus. E Paulo quer que esta igreja esteja cada vez mais em comunhão com Deus, cada vez mais santa. E nós só compreenderemos a abstenção da prostituição, da promiscuidade, da imoralidade, se nós compreendermos primeiramente a necessidade que temos de desesperadamente estarmos em comunhão com Deus e o servirmos de todo o coração. Isso foi que os tessalonicenses perceberam, compreenderam já na sua conversão. Quando eles receberam o Evangelho, diz o texto, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, que eles se converteram para Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eles se converteram, eles estavam dando numa direção, e eles converteram radicalmente a rota das suas condutas, dos seus valores, dos seus propósitos, dos seus sonhos, dos seus projetos de vida, porque eles perceberam que andar na presença de Deus, na comunhão com Ele e de o servir, é o mais excelente projeto de vida que o homem pode ter. Então, este é o aspecto positivo. A nossa comunhão com Deus é que está aqui em foco. Ainda em 1 João capítulo 1, verso 5 ao verso 6, nós lemos: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não é possível, não é conciliar afirmar para nós mesmos que estamos em comunhão com Deus e persistirmos numa vida de pecado, de trevas, porque Deus é luz, ou seja, nele não há nenhuma treva. Liga, por exemplo, vai num interruptor da sua casa, qualquer cômodo da sua casa, você vai lá e acende a luz. Você vai perceber que as trevas não permanecem, porque não há conciliação, não há comunhão entre luz e trevas, e Deus é luz, nele não há qualquer mancha de pecado, qualquer corrupção, qualquer tendência ou interesse pelo pecado. E a possibilidade de termos comunhão com Ele pela mediação de Cristo é se nós andarmos em conformidade com a sua santidade. E isto se dá, mais uma vez ressalto, pela fé em Jesus Cristo, que é o nosso supremo mediador, o nosso sumo sacerdote.
Então, se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Logo, o que Paulo está aqui enfatizando para aquela igreja não é apenas o abandono do pecado, mas que eles protejam a comunhão deles para com Deus, porque esta comunhão para com Deus é mais preciosa e mais prazerosa do que qualquer valor e de qualquer prazer que possamos encontrar na vida terrena. O foco da santificação não é a abstenção de comportamentos que transgridem as leis morais de Deus. Isso produz falsa religiosidade e legalismo, assim como lemos na história daquele jovem rico que disse para Jesus conhecer todos os preceitos da lei, e ele já os observava desde a sua infância. Jesus então disse para ele: então pegue os seus bens, as suas riquezas, e dê aos pobres. Diz o texto que aquele jovem, ele saiu triste, porque ele tinha muitas posses. Sabe por quê? Porque ele conhecia a vontade de Deus, ele compreendia a vontade de Deus de cor, mas a sua alma ainda não estava conciliada com Deus. Porque se estivesse conciliada com Deus, ele perceberia que muito mais importante do que as riquezas deste mundo é a sua comunhão com o Senhor. E Jesus não está sugerindo que todos nós abramos mão das nossas posses, mas Jesus está confrontando na vida daquele jovem a idolatria que estava presente no seu coração. Ele estava superestimando as riquezas mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ao fazer essa confrontação, ele está apenas levando aquele jovem a reconhecer o mal que estava no seu coração. É isso que nós lemos na sequência do texto. Inclusive diz em Lucas capítulo 18 que essas coisas é impossível aos homens, ou seja, os homens, pela riqueza, pelas posses, é impossível que eles, por essa moralidade, mera moralidade, essa mera religiosidade, é impossível aos homens justificar-se na presença de Deus. Saber corretamente, perfeitamente os preceitos da lei de Deus, isso não dá nenhuma garantia da nossa salvação. Isso não dá, pelo contrário, isso produz falsa religiosidade. Pessoas que levantam as mãos, que recitam versos, que sabem de cor vários cânticos e hinos, que conhecem as doutrinas, que frequentam assiduamente as suas igrejas, que são fiéis no recolhimento, na dedicação dos seus dízimos e ofertas, e no entanto podem ser pessoas completamente afastadas da comunhão com o Senhor, porque o moralismo esvaziado, alheio da fé para com Deus em Cristo Jesus, só produz falsa religiosidade e legalismo. O foco é estarmos em comunhão com Ele por Cristo. Então a abstenção de pecados se torna possível e naturalmente aceito, porque eu amo a Deus de tal modo que eu não suporto mais viver como eu vivia antes. Então, sem que essa natureza seja regenerada pelo poder do Espírito Santo, sem que as nossas percepções e valores sejam convertidos para Deus, tudo que podemos produzir são falsas aparências de fidelidade religiosa. Mas o foco aqui da comunhão com Deus, e quando estamos em comunhão com Deus, quando buscamos e priorizamos a comunhão com Deus, então é natural que gradativamente, que progressivamente santifiquemos a nossa vida. Santifiquemos a nossa vida. Considerando que a igreja em Tessalônica era constituída majoritariamente de gentios e que o contexto greco-romano era de libertinagem, e que essa libertinagem ela era uma conduta legalizada pela idolatria e também pelos falsos ensinos, o que nós vemos os apóstolos combatendo frequentemente no Novo Testamento, a libertinagem ensinada pelos falsos mestres, como por exemplo, nós identificamos lá na epístola de João, se não me falha a memória, quando ele fala sobre os nicolaítas, e também na epístola, no livro de Apocalipse, João também trata sobre a influência dos nicolaítas,
os dominadores do povo comum, pessoas influentes na sociedade e que com uma linguagem, um discurso religioso incitavam as pessoas a se dirigirem para a promiscuidade sexual nos templos pagãos. Isto era comum naqueles dias e dentro desse ambiente, dentro deste contexto religioso greco-romano, por parte dos falsos mestres. Então, como a igreja ela era constituída majoritariamente de gentios, foi necessário que fossem instruídos enfaticamente a se absterem da prostituição, a qual envolvia todo tipo de promiscuidade, indisciplina e deslealdade sexual. A palavra prostituição para nós se restringe na língua portuguesa a apenas a experiência daqueles que comercializam o sexo. Contudo, a palavra grega que aparece aqui para a tradução de prostituição é porneia. E essa palavra porneia no Novo Testamento, ela tem uma grande variação semântica que nós precisamos considerar aqui, e todas essas variações, elas estão vinculadas a um só sentido, de promiscuidade, indisciplina e deslealdade sexual. Essa exortação vai além de um simples não faça isso, mas afaste-se completamente. Não há acordo nesta exortação que Paulo está fazendo, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É uma exortação enfática, fechada, objetiva, e que não cabe qualquer argumento que enfraqueça esta exortação ou que recuse esta exortação. Como aqueles novos convertidos, precisamos de um padrão mínimo a ser seguido, e pela fé em Cristo, a única maneira de andarmos em integridade é colocarmos qualquer indício de pecado ou comportamento duvidoso completamente à distância. Há muitos anos tenho me dedicado ao aconselhamento matrimonial, e uma coisa que eu vejo em gabinete pastoral é que muitos casamentos chegam a enfrentar profundas crises nos seus relacionamentos e até mesmo divórcios. Em alguns casos, não que tenha ocorrido a deslealdade matrimonial conjugal, não que tenha ocorrido, por exemplo, o adultério, mas muitas crises no casamento acontecem, crises graves e até mesmo divórcios, por causa de suspeitas nessa área, porque subestimaram os perigos da sensualidade e chegam a dizer: mas eu não tive nenhum relacionamento sexual físico, mas o envolvimento com prostituição, o envolvimento com pornografia, o envolvimento com toda forma de sensualidade na linguagem com o sexo oposto, ou até mesmo a suspeita, porque não teve o cuidado de eliminar estas dúvidas na relação conjugal, é causa de muitas crises conjugais e até mesmo de divórcios. Está aqui um pecado considerado gravíssimo, não pela sua natureza, mas pelos seus efeitos. Tanto que no Decálogo mosaico nós encontramos no 7º mandamento, de forma enfática, a palavra de Deus ao povo, como uma norma universalmente absoluta e que deveria ser observada por todos nós: não adulterarás, não adulterarás. Porque o adultério, ele não apenas rompe o pacto matrimonial, ele é de uma gravidade tal que ele nos afasta inclusive da nossa comunhão com o Senhor. Não me refiro aqui à perda da salvação, porque nós não acreditamos na perda da salvação, porque confiamos que a obra expiatória de Cristo foi eternamente eficaz. Mas o que eu estou aqui enfatizando é que este pecado tem, não apenas pela sua natureza, mas pelos seus efeitos, uma gravidade muito grande, e essa gravidade é destacada pelas Escrituras. Então, Paulo é bastante enfático: que vos abstenhais da prostituição. Elimine radicalmente tudo que coloque você sob suspeita, não apenas dentro do seu casamento, porque é fato que eu estou aqui me dirigindo a muitas pessoas que não estão casadas, mas tudo aquilo que coloca sob suspeita a sua dignidade moral no tocante à área do sexo, que você elimine completamente. E lembra-te sempre que o alvo e a referência da nossa vida e da nossa conduta é o Senhor Jesus Cristo.
Nós estamos caminhando para esta referência. E a conduta do Senhor Jesus, o seu testemunho, por si só, elimina qualquer suspeita moral nesta área, porque Ele é Deus e nele não há pecado algum. Diz o autor de Hebreus que Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele foi sacrificado na cruz, completamente inocente. E Ele é a maior e a mais absoluta autoridade moral diante da qual nós estamos caminhando. E o contexto aqui indica que o tentador estaria provando os crentes, capítulo 3, verso 5 de 1 Tessalonicenses, não apenas com perseguições religiosas, como Paulo tratou no capítulo 2, verso 14, mas também com facilidades às paixões vergonhosas em seus relacionamentos, contra as quais precisavam fortalecer suas resistências, vivendo de maneira que agradasse a Deus. É isso que Paulo está tratando aqui. Paulo não está tratando isso aqui aleatoriamente, despretensiosamente e de maneira ignorante. Paulo está tratando esse assunto aqui porque ele tinha já informações de que havia tensões dentro da igreja quanto a estes problemas. Então ele apresentou aqui, a partir aqui do verso 3, 3 exortações objetivas contra este assunto. Primeiro, os crentes necessitam exercitar o autocontrole, verso 4. No verso 5, eles precisam viver de maneira coerente com a sua fé para com Deus. E no verso 6 ele diz que ele vai exortar os crentes a praticarem a justiça nos seus relacionamentos. Vamos ver brevemente cada um desses itens aqui. Primeiro, os crentes necessitam exercitar o autocontrole, verso 4, que diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. A escolha de ceder aos vícios sexuais, de degradar o corpo com luxúria e promiscuidade, não é símbolo de liberdade, muito pelo contrário, é de prisão, como nós vemos em Romanos capítulo 1, versos 18 ao verso 32. Os homens, quando eles negam a natureza de Deus, eles vão cada vez mais a fundo, a ponto de negar a sua própria natureza, por falta justamente de controle. A santificação, neste contexto, é a verdadeira liberdade que um crente possui na presença de Deus em relação às forças do pecado. Eu me recuso a me envolver com qualquer relacionamento promíscuo. E isto só é possível quando eu me sinto livre. Livre para dizer não, livre para dizer basta, livre para dizer chega, livre para dizer eu não continuarei neste caminho. E o crente que tem essa postura e que faz essa escolha é um crente verdadeiramente em Cristo, livre dos poderes e das forças do pecado. Tal autocontrole não é uma regra de repressão das necessidades naturais do corpo, mas uma afirmação de honra e valor inigualáveis. Todos nós temos, ou pelo menos a maioria de nós, obviamente, tem a necessidade de exercitar ou de atender a necessidade sexual do nosso corpo. Mas existe o momento certo, com a pessoa certa e segundo os critérios corretos da palavra de Deus. Então, os crentes são ensinados aqui, indiretamente pelo Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo e seus companheiros, a saberem, a possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. E esses crentes que agem assim, são crentes verdadeiramente livres. O que muitos carecem hoje é de um profundo senso de valor próprio e de dignidade, em pessoas que não têm honra por si mesmas, não reconhecem dignidade em si mesmas, e em nome de uma suposta liberdade, que na verdade é uma prisão pelas forças do pecado, saem se envolvendo com tudo quanto é pessoa que encontram na história da sua vida, se envolvendo sexualmente com pessoas que nem sequer mais se lembram quantas e quantas pessoas já passaram na história da vida dessas pessoas, e deveriam parar este caminho, interromper este caminho, por reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode nos libertar e nos dar a liberdade de usarmos o nosso corpo de uma maneira honrosa
e o dedicando exclusivamente para o nosso cônjuge. Somente pessoas livres tomam essa decisão de se santificar nesse sentido. Com essas convicções, seriam moralmente criteriosos na medida que Deus se agrada, que é com a abstenção da impureza. É agindo assim que eles agradariam a Deus. A segunda exortação de Paulo está no verso 5. Viver a coerência de fé para com Deus. O texto diz assim: não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo traça uma nítida distinção qualitativa entre o estilo de vida dos crentes e dos gentios que não conhecem a Deus. Agora, quase certamente, os próprios crentes não eram etnicamente judeus. Haviam judeus na igreja de Tessalônica? Haviam judeus na igreja de Tessalônica. Mas majoritariamente, possivelmente, aquela igreja ela era formada etnicamente por gentios. Ou seja, aqueles que não eram judeus. Então, como ele pôde dizer aos gentios para não agirem como gentios? Parece contraditório, mas na verdade o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele está comparando os gentios que não conhecem a Deus com os gentios que agora conhecem a Deus. A ideia é que eles foram convertidos para servirem um Deus vivo e verdadeiro, não os desejos lascivos. Não os desejos lascivos. O crente verdadeiro, ele não anda segundo as paixões da sua carne. E nós temos várias passagens das Escrituras, eu coloquei aqui apenas algumas, nas quais lemos exatamente esse testemunho, que o crente que teme a Deus, ele não anda mais segundo as paixões da sua carne. Ele anda agora pela fé em Jesus Cristo, e esta fé é testemunhada pelas Sagradas Escrituras. As Escrituras são autoritativas para nos conduzir numa vida de verdadeira fé para com Deus. E é neste caminho, guiados pela palavra de Deus, que nós nos abstemos da prostituição, da promiscuidade, e não mais nos permitimos ser escravizados por esses desejos, atendendo esses desejos, como se não tivéssemos nenhuma liberdade diante deles. Não se tornam aqui judeus, eles não se tornam aqui judeus, mas são integrados ao Israel de Deus pela fé em Jesus. Então Paulo está dizendo para gentios, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Aqueles gentios conheciam a Deus, e agora eles não deveriam mais andar segundo as paixões da sua carne, porque eles tinham fé para com Deus. Eles tinham uma fé operosa para com Deus. Eles eram caracterizados, descritos como crentes guiados por um amor abnegado uns pelos outros. E eles aguardavam, como diz o verso 10 do capítulo 1, ansiosos pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando com gentios aqui que conheciam a Deus e que, portanto, não poderiam mais andar como aqueles gentios que não conheciam a Deus. A terceira exortação de Paulo está no verso 6. Quando ele aqui basicamente ensina que os crentes, eles devem abster da prostituição, praticando a justiça nos relacionamentos. E diz, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Nos dois versos anteriores, que nós vimos as duas exortações aqui, o apelo de Paulo foi baseado na importância da pureza sexual para o bem do próprio cristão. Neste verso 6, o início do verso 6, ele apelou a favor da outra pessoa envolvida na impureza sexual. Agora o foco de Paulo é a outra pessoa. O irmão aqui provavelmente é qualquer pessoa. Adelphos é usado no Novo Testamento para se referir àqueles que nasceram do mesmo ventre, àqueles que têm acordo a respeito da mesma fé, mas também para se referir ao próximo, aquele que é cidadão comum. Não necessariamente outro cristão, outra pessoa envolvida em paixões sexuais ilícitas. A imoralidade sexual impacta não a si apenas, mas a outra pessoa em face da santidade de Deus, e portanto a expõe a julgamento. Duas ou mais pessoas praticando a promiscuidade estão invocando a ira de Deus sobre si mesmas. Deus é o vingador do leito maculado, diz o autor de Hebreus no capítulo 13, verso 4. Deus é o vingador,
Então, quando elas se envolvem, quando você decide andar no caminho da promiscuidade, da impureza, da prostituição, da libertinagem, da luxúria, você, ao envolver a outra pessoa, está envolvendo também aquela pessoa debaixo da ira e do julgamento do Senhor. E isso é bastante sério, deve chamar a nossa atenção. Recapitulando, Paulo forneceu 3 exortações que claramente deveriam servir como uma referência, não toda, de conduta moral no tocante às relações sexuais que agrada a Deus. Ele disse que os crentes necessitam exercitar o autocontrole, viver a coerência da fé para com Deus e praticar essa justiça, não defraudando, não provocando, não incitando, não induzindo outros na prática dos nossos pecados. Em seguida, ele forneceu 3 razões que deveriam servir de advertências para os crentes naquela sociedade idólatra e imoral. Ele diz, em primeiro lugar, na parte B do verso 6, a imoralidade será vingada por Deus, é uma razão. Segunda razão, a imoralidade não é um chamado de Deus, verso 7. E por fim, a imoralidade é um pecado gravíssimo contra Deus, verso 8. Vamos ver rapidamente aqui cada um desses pontos. Primeiro, a imoralidade como razão. Porque Paulo está dando essa advertência? A vontade de Deus é esta: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Primeiro motivo, primeira razão para essa exortação: a imoralidade será vingada por Deus. Parte B do verso 6 diz: porque o Senhor, contra estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Ele é o vingador. Esse ponto precisa ser levado em consideração, especialmente em uma sociedade promíscua, onde a imoralidade não é apenas aceita, mas ela também é incentivada. Novelas, propagandas, filmes, a promiscuidade está em toda parte da nossa sociedade, nas músicas, nos trajes, que são muitas vezes escolhidos com a intenção de chamar a atenção pela sensualidade, de provocar no outro estímulos que não serão atendidos. A nossa sociedade está toda preparada e comprometida com o pecado da imoralidade. Deus é o vingador da promiscuidade. Não importa o quanto a sociedade o aprove e estimule, com ou sem leis, tendo leis ou não tendo leis. Ela não tem, a sociedade, autoridade para anular ou suprimir os padrões morais para a vida humana que o próprio Deus estabeleceu. Ele deu a intimidade e a preciosidade do sexo para a ordem do casamento, para a satisfação do casamento entre um homem e uma mulher, ponto final, e apenas para o casamento, ponto final. A palavra de Deus é a autoridade final para estabelecer estes padrões, ponto final. Por isso, qualquer violação das leis que ele decretou invoca o seu julgamento. A pessoa pode simplesmente, em face desta verdade, recusá-la e determinar e escolher e decidir para si mesmo permanecer neste pecado da promiscuidade. E ao permanecer neste pecado, elas estão invocando sobre si mesmas a ira de Deus. E ai daqueles que caírem nas mãos do Deus irado. Segunda razão que Paulo apresenta aqui está no verso 7. A imoralidade não é um chamado de Deus. Ele diz no verso 7: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quando Deus nos chamou para a salvação, não nos chamou para vivermos ou permanecermos na prática das impurezas sexuais. Se você está vivendo na prática de impurezas sexuais, se você está vivendo nessa vida, abandone este caminho, saia deste caminho, porque este não é o caminho que agrada a Deus. O caminho que agrada a Deus é o caminho da santificação, da abstenção das impurezas sexuais. Ele nos chamou para a santificação, para vivermos vidas separadas para Ele, com firme compromisso de pureza para com o nosso cônjuge. Foi para isso que Deus nos chamou. Seu cônjuge pode não ser mais aquela beleza que você conheceu no início do seu casamento. Seu cônjuge pode não ser mais aquela pessoa que você concebeu quando você pouco o conhecia.
mas que com o passar dos anos o conhecimento se ampliou e agora o conhecimento que você tem é outro. Você pode olhar para essas situações e talvez não se sentir tão satisfeito como você gostaria, mas entenda uma coisa: você tem um compromisso com Deus. Se você é um crente temente ao Senhor e que confia na sua palavra, lembra-te de uma coisa: nós somos guiados pela fé em Jesus Cristo, segundo as Escrituras, e não mais segundo as paixões da nossa carne, não mais segundo as paixões deste mundo. Então, você se casou, é melhor você se adaptar a este casamento, é melhor você cuidar deste casamento, é melhor você procurar ajuda e tentar melhorar o máximo possível a convivência com seu cônjuge, ao invés de você abandonar e buscar satisfazer as suas paixões com pessoas que Deus proíbe. Lembre-te disso. Deus não te chamou para a impureza, Deus te chamou para a santificação. E o que é mais importante para você? A sua santificação, que está intimamente relacionada com a sua comunhão com Deus, ou os prazeres da sua carne, que vão te afastar cada vez mais da comunhão com o Senhor. Deus nos chamou para edificarmos as nossas famílias, a nossa cidade, o nosso país, com o que há de mais honroso em nossas relações, respeitando o nosso corpo e o corpo dos outros, contra defraudações sensuais, assédios, fornicações, adultérios, pornografias, paixões infames contra a própria natureza, homem com homem, mulher com mulher. Paulo está dizendo claramente isso em Romanos capítulo 1. Terceira razão porque Paulo está aqui dando essa advertência à igreja de Tessalônica é que a imoralidade é sim um pecado contra Deus. Ele diz isso no verso 8 com essas palavras: dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. A palavra rejeita aqui é atetel. Esta palavra é composta por uma partícula de negação, a, e o verbo titeme, que significa estabelecer, colocar, cujo significado literal é colocar ao lado. Colocar ao lado. Ela poderia ser traduzida também por negligência, desdém, desprezo, por se considerar ou por considerar o objeto sem valor, que nem merece atenção. Inúmeras pessoas subestimam hoje o ensino bíblico como sendo inadequado, antiquado e até inaceitável, porque rejeitaram a Deus. Entretanto, observamos o que este texto afirma: quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, não o pregador que ensina. O pregador apenas comunica da parte de Deus e na autoridade das Escrituras aquilo que é a verdade. Os homens, ao ouvirem esta palavra, eles podem até recusar, mas eles não estão recusando o pregador, eles não estão desprezando o pregador, eles estão recusando, como diz o texto, o próprio Deus. O próprio Deus. A ideia é que o pregador que ensina essas coisas fala o que Deus disse, como diz o capítulo 4, verso 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. E, portanto, torna as pessoas responsáveis. O pregador só faz isso, ele só torna as pessoas responsáveis diante da verdade, não diante dele, mas diante do próprio Deus, que há de julgar santos e impuros na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, como lemos no capítulo 3, verso 13. E é Ele quem dá aos crentes o Espírito Santo, diz o texto, na sua regeneração espiritual, no ato da sua santificação, e consagra seus corpos para serem santuário dedicado a Deus, como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e verso 20. Se rejeitam abster-se da prostituição, rejeitam a Deus, que é santo, e todos os benefícios da sua graça, recebendo em si mesmos, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, verso 27, a merecida punição do seu erro. Qual é a vontade de Deus para mim e qual é a vontade de Deus para você? A nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição, da imoralidade, da pornografia, da promiscuidade, como exercício de uma fé pura e sincera diante do Senhor. Vamos orar?